Em prestação de contas do último quadrimestre de 2015, realizado dia 26, o secretário de Saúde apresentou o orçamento acumulado de R$ 957 milhões. Mas, de acordo com a demonstração, houve reduções no número de atendimentos, internações e consultas médicas. Por que diminuiu o número de AIHs se os nossos hospitais municipais estão permanentemente lotados, com sobrelotação? Porque aumentou o tempo de permanência de cada paciente no hospital. Explicando melhor, se você tem um paciente internado no HMU, que ele precisa fazer uma cirurgia de coluna, porque ele quebrou uma vértebra, teve um acidente aí de moto, muito frequente, quebrou uma vértebra, foi levado para o HMU, o HMU não faz essa cirurgia. Em Guarulhos é habilitado para essa cirurgia o Hospital Padre Bento. Mas aí não nos cedem a vaga, e esse paciente fica 1 mês, 2 meses internado no HMU. Então, essa é uma AIH que não roda, né? Então, essa é uma internação hospitalar que permanece, aí você não consegue inserir uma outra AIH. Você até interna, porque no HMU você interna em leitos extras, em maca, em poltrona, não é isso? Interna na enfermaria. O certo seria que a enfermaria, aquilo que o pessoal chama de redondo, fosse um primeiro atendimento, que a pessoa ficasse 1 dia, 2 dias, né? Mas às vezes fica muito mais tempo na enfermaria, né? Por isso, a diminuição das AIH se deve à nossa dificuldade, né, de fazer a transferência, mesmo a gente insistindo, colocando na regulação estadual, fazendo contato com outros hospitais. Esse é um grande problema. Com relação à atenção básica, esses números ruins não expressam a realidade. Por quê? O que aconteceu é que o que foi feito não foi inserido no sistema. E por quê? Porque em 2015, o Ministério da Saúde implantou o eSUS, né? É um novo sistema para a inserção dos dados. Número de atendimentos, número de consultas odontológicas, etc. Né? E nós, tanto o Ministério quanto nós, tivemos dificuldade nessa migração de dados para o eSUS. O Ministério, muitas vezes, não se conseguia entrar no site para inserir os dados, né? E outras vezes é a nossa rede que estava sem sistema, que estava com problema. Então, você tem um prazo para fazer isso. Presidente da Comissão de Saúde do Legislativo, Dr. Alexandre Dentista, do PSDC, questionou a divisão das verbas destinadas às subvenções sociais. Hoje, o JJM recebe aí 18 milhões ano e o Estelamari 4 milhões e 800. Eu gostaria de saber se o Estelamari está numa situação tão difícil, por que essa diferença tão grande de repasse para o JJM? Lógico que eu sei que o JJM faz um excelente trabalho na nossa cidade, realmente merece esse apoio da Prefeitura, mas o porquê o Estelamari, o repasse é tão menor, secretário? Por favor. Primeiro, esclarecer, né, que o JJM só atende SUS. É 100% SUS. Então, ele não pode arrecadar mais no particular e no convênio para usar no SUS, como se supõe que esses que têm dupla porta devem fazer. A segunda coisa a esclarecer é que ambos têm uma dependência total da Prefeitura.
dizer, tanto a direção do JJM quanto a do Stella Maris estão permanentemente me ligando para o Silvio, para a doutora Tereza, dizendo que desse jeito não dá, que eles vão fechar, que não conseguem trabalhar com esse recurso. Quer dizer, é o mínimo do mínimo. Fazer parto é caro, principalmente se você fizer uma coisa de qualidade, atendendo os princípios de humanização, né, que estão estabelecidos hoje, né, pelo governo federal, como alojamento conjunto, a possibilidade do pai assistir o parto, etc. Né, tudo isso, né, se você atende o alto risco, como faz o JJM, então tem que ter uma UTI neonatal, a unidade de cuidados intensivos, né? Sai caro. Tanto sai caro que o Stella Maris resolveu não fazer mais parto, parar com os partos, né? Nós pretendemos, né, vamos discutir com o governo, aumentar um pouco o repasse para o Stella Maris, porque sabemos da importância do Stella Maris, não é? E não vamos deixar o Stella Maris fechar, como não fizemos até hoje. Se a gente não tivesse socorrido o Stella Maris, já teria fechado. Mas também, né, não podemos deixar que ocorra o pior na nossa maior maternidade, né? Hoje o JJM faz aproximadamente 550 partos por mês. Em número de partos, é a segunda do estado de São Paulo, segunda maior do estado de São Paulo. O secretário também afirmou que um dos motivos da diminuição no número de consultas foi o pedido de demissão de alguns médicos. Os profissionais estariam insatisfeitos em ter que registrar ponto para comprovar o cumprimento da jornada. É que nós tivemos muito problema com a implantação do ponto digital para os médicos. Então, é um fato, nós fizemos um acordo com o Ministério Público, né, um termo de ajustamento de conduta, a partir de algumas denúncias que foram feitas de médicos que ficavam pouco tempo, né, no trabalho, e aí nós implantamos o ponto digital. E um grande número de especialistas foi embora, saiu, não, se eu tenho que ficar o tempo todo meu de trabalho, eu não fico, eu vou embora. Então, essa é parte da explicação. Outra parte da explicação são os nossos problemas de internet. E, infelizmente, teve momentos em que as pessoas nas UBSs não conseguiram agendar, né? Então, aconteceu, não foram tantas as vezes, mas aconteceu do especialista ir trabalhar e não ter ninguém agendado. Eu recebi mensagem, eu recebi abaixo-assinado e várias mulheres, né, falando, olha, a doutora tal, né, é muito boa, eu não gostaria que ela saísse, citaram uma médica do Vila Carmela, citaram, né, em vários lugares. Eu acho que a gente tem que cumprir o horário, né? Acho que um dos problemas da saúde é justamente esse. Então, acho que uma sugestão aqui, como eu sou professora, sou da área da educação, eu posso fazer 15 horas, eu posso fazer 20 horas, eu posso fazer 30 horas ou eu posso fazer 40 horas. A gente tem atribuição de aulas no início do ano, estou fazendo uma comparação, mas que a gente repensasse isso, né? Não que os médicos ganhassem e não cumprissem o período e recebessem pelas horas que não trabalharam, que isso eu não considero justo, mas que a gente tivesse opções de outras jornadas de trabalho na prefeitura, né, para que os médicos que não puderem trabalhar 40 horas, trabalhem 30, ou 20, ou 15,
né, e que a gente não tenha uma saída desses profissionais e que também não fique de forma injusta, né? O camarada ganhando lá para trabalhar sem trabalhar, que isso não é certo. Mas acho que a gente deveria pensar uma forma de resolver esse problema, né? Para a gente ajudar os profissionais e também ajudar o povo que precisa de médico realmente trabalhando. Com relação à jornada dos médicos, né, nós já temos algumas jornadas. Então, o médico pode fazer 40 horas, pode fazer 36 horas, pode fazer 30 horas, pode fazer 24, pode fazer 20 ou fazer 12 horas. Então, nós damos todas essas possibilidades. O que acontece muitas vezes, isso se reflete nas especialidades. Um médico que é 40 horas, ele tem uma meta de atender, se ele é especialista, são 3 pacientes por hora. Se supõe que cada consulta demora 20 minutos. Né? Então, em 8 horas diárias, ele tem que atender 24 pacientes. Quando ele não cumpria o horário, ele atendia os 24, né? Só que atendia em 2, 3 horas e depois ia embora, em vez de fazer as 8 horas. Agora, se ele reduzir a jornada, ele vai diminuir o número de pacientes que ele vai atender. Ele vai dizer, não, eu reduzi a jornada, agora, em vez de atender tantos que eu atendia, eu vou atender 3 por hora, dá tantos pacientes. Professor Rômulo Ornelas, do PT, perguntou sobre o possível fechamento do PA Alvorada. No caso do PA Alvorada, né, eu acredito que é mais boato, né, que dentro desses cortes o PA Alvorada vai ser fechado. Eu gostaria que o secretário pronunciasse publicamente sobre a questão do PA Alvorada. Eu sei que o PA Alvorada funciona dentro da UBS, que tecnicamente, ou escutando os médicos falar, está errado, né? É um erro aí técnico. Você está dentro da UBS passando pessoas lá machucadas, passando por cima de criança, né? Mas sei que a maneira que o PA Alvorada funciona lá na nossa região, ela é fundamental para o atendimento da população. Aí sei que você vai justificar a abertura da UPA Paulista, mas, tecnicamente, ouvindo os médicos lá do PA Alvorada, eles falam assim que na abertura da UPA Paulista não substitui o trabalho feito pelo PA Alvorada. Você pega ali do Alvorada até a Vilani, você não tem nenhum outro atendimento, né, principalmente na região da Vilani, Guaraci, Vila Zildinha, Jaci, não tem um pronto atendimento da população, depende daquele PA Alvorada. Então, o meu questionamento é basicamente nesse sentido, né, esperar que a Secretaria de Saúde se pronuncie, né, sobre essa questão da importância do PA Alvorada para nós ali da região. Muito obrigado. Nós não vamos fechar o PA Alvorada, né? Nós sabemos da importância dele e sabemos que a população lá é bem mobilizada. Para fechar 3 meses, fazer a reforma, foi uma luta, foi uma briga. Não queriam deixar a gente fechar para fazer a reforma, né? Depois aceitaram desde que a gente, né, corresse, como corremos, fizemos aquela reforma para transformar em UBS e IPA em 3 meses. Então, não tem nenhuma possibilidade de que seja fechado o PA Alvorada, né? Primeiro, porque nós estamos preocupados com a saúde da população, mas mesmo se fosse outro secretário, ia ficar preocupado com a questão política do ano eleitoral. Então, ninguém vai fechar o PA Alvorada. Já o secretário da Comissão de Saúde, Toninho da Farmácia do PR, solicitou que os dados sobre a audiência fossem enviados aos vereadores com antecedência. Eu gostaria de pedir
se na próxima audiência pública, se poderia chegar uma semana antes o balancete, para a gente poder analisar com mais calma. É mostrado um gráfico em cima da hora, a gente tem que ficar com o pescoço virado e a gente acaba não conseguindo dar conta do que está acontecendo realmente com os números. Por isso que eu fiz o pedido para chegar uma semana antes, o balancete, para a gente poder fazer uma apreciação, e quando você questionar, realmente você saber o que você está questionando, porque é muito ruim você receber o balancete em cima da hora, e você realmente, de repente vai fazer um questionamento que não tem nada a ver. Então vai ser muito importante chegando, realmente na próxima audiência estarei fazendo meus questionamentos exclusivamente em cima dos números, realmente, que aí sim será uma verdadeira audiência pública. E com isso a gente tende a levantar o nível da audiência pública. Eu acho que o pedido para ter acesso ao balancete é justo, né? O que nós poderíamos fazer, eu vou pedir para o vereador Alexandre, doutor Alexandre, que nos encaminhe a relação dos e-mails de todos os vereadores, né? E aí a gente vai pedir para a nossa equipe encaminhar esse balancete por e-mail, né? Porque é um catatal de folhas, acho que não há necessidade de estar imprimindo para todos. Acho que a gente pode mandar por e-mail para os vereadores alguns dias antes. Ao final da audiência pública, o secretário Carlos Derman ainda conversou com a nossa equipe de reportagem sobre os planos de investimento para 2016. Quando foi feito o orçamento, pensava-se que seria ainda pior, né? Mas então arrecadou um pouco mais do que estava na lei orçamentária. Mas também os custos da saúde aumentaram bastante, né? A saúde trabalha com, por exemplo, com medicamentos importados, né? Ou que a matéria-prima deles é importada, com a subida do dólar, né? Aumentaram esses custos, não é? E nós não quisemos sacrificar o atendimento, né? Seja a entrega de insumos, de medicamentos, seja o atendimento em geral à população. Então sobrou pouco dinheiro para investimento, foi o que eu falei, né? Dentro do nosso orçamento nós tivemos pouco dinheiro para investir. Nós contamos para esse ano com alguns recursos federais, né, provenientes, seja de emendas de deputados, seja outros programas federais, para poder viabilizar alguns investimentos muito necessários. Esse ano nós vamos inaugurar as duas UPAs, né, a UPA Paulista, a UPA Cumbica, né, vamos terminar o BS do Parque Primavera. Vamos fazer uma série de ampliações de UBS, mas com certeza não faremos todos os investimentos que gostaríamos de fazer. As audiências de prestação de contas da saúde acontecem a cada quadrimestre no plenário da Câmara Municipal e são abertas ao público.